Olá, bem-vindo ao Conexão CEO. Ele fundou e comanda uma startup de RP na nuvem que já recebeu quase 700 milhões de reais de investimentos de investidores do calibre do fundo japonês SoftBank e da chinesa Tencent. Hoje eu converso com Marcelo Lombardo, cofundador e CEO da OMI. Marcelo, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença aqui no Conexão CEO. Fala, Moacir, tudo jóia? É um prazer imenso estar aqui com você hoje. Legal, Marcelo. Eu queria começar um pouquinho, você contasse um pouquinho da tua trajetória aí, pré-OMI, fala um pouquinho do teu background, porque todo mundo vê só os que a gente falou dos aportes aí, mas não sabe tudo que tem para chegar até um patamar desse, né? Então conta um pouquinho da tua história para gente. Vamos lá. Bom, eu comecei minha carreira na área técnica, né? Então, eu fundei a minha primeira empresa de software quando eu era bastante jovem, eu sempre fui o programador, eu sempre fui o cara que toca para frente a área técnica da empresa. Tá? E em 2000 eu fundei uma outra empresa de RP, Moacir. Só que uma empresa que era focada em grandes clientes, em grandes indústrias, tá? Então, é um mundo muito diferente do que a gente está hoje aqui na OMI, tá? Lá, naquele contexto, se você tivesse menos do que 500 mil reais para gastar no projeto do RP, eu tinha preguiça até de atender o telefone se você me ligasse, tá? Com uma verba menor que 500 mil. Hoje, por 500 reais, eu atravesso São Paulo numa quinta-feira, véspera de feriado, chovendo. Tá? Então, são mundos bastante diferentes, mas dá para aprender muito com a necessidade do cliente, né? Tem só um parênteses aqui, tem uma falácia no mercado que empresa grande é complicado, pequena empresa é simples, né? Bem mais simples. Isso é uma falácia. Na verdade, tudo é complicado, tá? Tudo é complicado no Brasil. O que acontece é que a empresa grande tem mais exceções e essas exceções acontecem em grande quantidade, então é difícil do cara controlar na cabeça, na planilha, mas a gente aplica muito esse conhecimento prévio, né, no desenvolvimento da OMI hoje. E nessa empresa anterior eu comecei como CTO, eu era o diretor de tecnologia lá, cuidava do desenvolvimento de produto, etc. E eu era um sócio muito chato, tá? Porque eu ficava falando, pô, olha o que tal concorrente está fazendo, tal concorrente está fazendo, a gente não sabe vender, a gente não sabe vender, a gente não sabe colocar nosso produto no mercado. E depois de um tempo de você enchendo tanto o saco dos seus sócios, eles viram e falam assim, pô, Marcelo, você fala demais, tá? Por que você não faz? Eu falei, tá bom, cara, eu vou fazer. Isso daí foi finzinho de 2019. E aí, em 2020, eu mudei radicalmente de área, tá? Eu assumi o comercial e marketing e o Rafael Olmos, que hoje é o meu co-founder, meu sócio na OMI, ele era o gerente de desenvolvimento, estava logo abaixo de mim, ele subiu para a minha posição e eu assumi comercial e marketing. E foi uma aventura muito louca, né? Porque eu sempre acreditei que vendas e distribuição é uma ciência, não é uma arte. Então, se é uma ciência, qualquer um pode aprender e executar. Tá? E eu sempre gostei de me envolver comercialmente nos projetos maiores, desde o tempo que eu atuava como CTO. E o que aconteceu? Eu acho que eu nunca estudei tanto na minha vida, li tanto livro, falei com tanta gente como nessa época. Eu troquei metade da equipe e no ano de 2010 nós vendemos mais do que nos 3 anos anteriores juntos. Durante 2013 a gente estava assim numa crise existencial, né? Porque a empresa tinha decolado, tinha começado a ir melhor do que estava indo, porém nós enxergávamos que nós estávamos numa corrida pelo ERP da empresa de grande porte, que era uma corrida que assim já tinha acabado. Tá? Já tinha terminado e nós não éramos nem primeiro, segundo, nem terceiro, nem quarto, nem quinto nessa corrida. Então, pô, perdemos essa grande corrida. A vida está muito chata, né? Todo mês tirar tirar três clientes daquele concorrente nacional e perder 3 para aquele internacional, né? Fica essa troca de 6 por meia dúzia, estava muito chato a vida, então a gente estava numa crise existencial. Pô, o que a gente vai fazer? E aí que veio a ideia de olhar um mercado um pouco menor. Peraí, cara,
tem um mercado muito maior do que esse que a gente atua, que é o mercado de pequenas empresas. E nesse mercado, incrivelmente, é greenfield. Não é esse mar vermelho que nós estamos aqui. É um mercado onde 90% das empresas não tem um software de gestão. Tá? Até hoje o pessoal me pergunta, Marcelo, qual é o seu maior concorrente, assim, o número um, aquele mais difícil? E a minha resposta é a Tilibra. É o fabricante de papel e caneta. O segundo é o Excel. Então, um mercado majoritariamente verde, é bem diferente daquele que a gente estava, porém, o nível de educação empreendedora, de toda a preparação em termos de conhecimento de gestão desse empreendedor, é muito abaixo daquele cara da grande empresa. Isso quer dizer o quê? Que muito do que nós fazíamos na jornada anterior, que nós delegávamos para o cliente, você configura o sistema, você opera, ele é complicado, mas a vida é assim mesmo, cara. RP é complicado mesmo, você tem que treinar bem a sua equipe e gastar muito dinheiro com isso, essa qualificação. De repente, eu tinha que resolver o mesmo problema para uma empresa pequena, porque eu já falei essa parte, né? Esse papo de que empresa pequena é simplesinha é uma falácia, tá? Ela é tão complicada quanto na maioria dos aspectos, porém, de uma forma que eu não exigisse do usuário. Então, nós tivemos que voltar para a prancheta, escrever do zero um software todo novo, onde assim nós assumíamos a responsabilidade de encapsular a complexidade, coisa que outrora a gente simplesmente delegava para o cliente, né? Então, a gente criou uma célula dentro dessa empresa anterior para fazer esse trabalho, criar esse novo produto do zero. Peguei meus 10 caras mais gênio, meti lá, o Rafa tomando conta, né? E, vamos fazer daqui um negócio, só usando o nosso conhecimento, vamos fazer algo que realmente encapsule a complexidade e deixe simples para esse cliente usar o software. E aí saiu a célula que deu origem ao homem. No finalzinho de 2013, eu tive uma proposta de venda de 100% da empresa para um grupo americano, que eu aceitei prontamente. Por quê? Porque, como eu disse, a vida na outra empresa estava chata e, de repente, a única coisa que me alegrava era essa nova célula. Tá? Que me dava vontade de ir para a empresa era participar daquela célula. E eu entrei num acordo onde essa célula veio assim como parte do meu pagamento. Né? Então, foi assim que eu virei uma startup de 7 pessoas do dia para a noite. Tá? Eu, 5 programadores e mais um estagiário. De forma bem resumida, essa daí é um pouco da história, da trajetória. E aí, Marcelo, você traçou um pouco dessa trajetória que também, assim, ela é, em paralelo, ela está muito linkada ali, muito conectada ao que vinha acontecendo no mercado, né? As próprias grandes aí do setor SAP, né? TOTOS aqui do Brasil, uma Oracle, todas começaram a fazer uma jornada para a nuvem também, né? Para essa oferta de nuvem, de software como serviço, que vocês já nasceram assim, na verdade, né? Mais ou menos, né, amor? Você tem uma diferença Então, astronômica. é o desafio de quem nasce assim, como no caso nasceu homem, pelo menos da perspectiva olhando aqui, eu queria, você tem muito mais propriedade para falar. É diferente de quem já nasce, de quem tem todo um legado, é gigantesco e tem que fazer essa transição, né? Então, teve um pouco esse componente, né? E depois eu quero falar de outras coisas em questão de mercado, mas eu queria que você falasse um pouquinho desse Super tem aspecto esse também. componente, tá? A gente tem uma piada na nossa área, uma piada interna que é mais ou menos assim. Sabe esse papo de que Deus criou o mundo em 7 dias? Ele só fez isso porque ele não tinha base instalada. Porque se tivesse, ele jamais faria. Ele ia ter que chamar um mundo temporário, migrar os usuários um para o outro, depois assim. Jamais faria, tá? Então, o que você disse está certíssimo. Quando você tem um legado muito grande, muito difundido, você dá um reset nisso, é algo quase que impossível, é muito difícil. Tá? Mesmo porque o que você está acostumado a cobrar do cliente é muito difícil. Então, você tem que assumir que você tem que ser assim, 100, 200, 1000 vezes mais eficiente do que você era antes. Então, são saltos de magnitude. Não é ser 10% melhor, 20% melhor. Não resolve nada. Tá? Para você atender esse cliente, você tem que ser extremamente mais eficiente e chamar para você a responsabilidade que você antes delegava para o cliente. Né?
Agora, Marcelo, se a gente pegar principalmente de uns 2 anos para cá, mas acho que com mais intensidade ali a partir de 2021, você tem outros movimentos aí dentro desse mercado, né? Bom, a parte dessas já tradicionais que também começaram a fazer essa jornada para a nuvem, você tem fintechs, bancos digitais, você tem techfins, né? Você tem toda a sorte de empresas Uhum, olhando para esse mercado e uma convergência de ofertas financeiras e de outras ofertas junto ao ERP, né? Como é que você, perfeito. até pela aquela questão, por exemplo, se você pegar em termos de contas digitais, teve um primeiro movimento para a pessoa física e agora o foco, parece que a disputa está migrando para a pessoa jurídica, que é o caso ali, é o espaço onde vocês já atuam. Como é que você Aham. enxerga essa competição toda no mercado? Que perspectiva que tem para vocês dentro desse cenário? Tá, vamos começar do fim, né? Dessa convergência entre software de gestão e serviços financeiros, que é cada vez mais óbvia. A questão de uns 2 anos e pouco, a gente lançou uma frase que, se a gente for olhar até as entrevistas passadas no Neofeed, a gente vai encontrar uma frase que eu disse lá, que está começando a ser usada pelo mercado, que é: o ERP é o novo Internet Banking. Tá? O que isso daí tem por trás? Tem por trás um ganho de produtividade gigantesco para o cliente. E é por isso que esse negócio faz sentido, sim. Essa tendência de mercado faz total sentido. Quando a gente coloca o cliente ali no centro e analisa o dia a dia dele, é um dia a dia cheio de alt tab para todo canto. Então, olha só, eu emito, eu faço um faturamento, gero um arquivo KNAB, alt tab, entro no site do banco, faço o meu login, subo esse arquivo, aí deixo o arquivo de quem pagou antes, alt tab, entro no software, importo o arquivo e depois, se eu tenho que fazer uma transferência para você, eu entro no meu software, vejo se eu tenho fluxo de caixa para fazer essa transferência. Pô, eu tenho, que legal. Aí eu registro a transferência no software, alt tab, entro no banco, faço o login, dou token, vou cadastrar lá a minha transferência para o Moacir e, puta, o Moacir não está cadastrado. Cadastra todos os dados do Moacir no site do banco, põe o token de novo, depois programa a transferência. No outro dia, entra no site do banco, pega o extrato, importa no RP para conciliar, para ver se aquela transferência que eu programei foi mesmo. Você viu aqui, até cansou de eu falar, né? Essa rotina, até cansou. Agora imagina se o RP é o Internet Banking, ou seja, você entra no seu software, vê o fluxo de caixa, posso fazer a transferência, daqui mesmo já comanda a transferência para o Moacir, ele já está cadastrado, e a transferência já foi. E não tem nem conciliação, porque isso está lastreado numa estrutura de blockchain imutável, certo? Eu tenho certeza que isso aí não vai ser mudado amanhã. Tá? Então, eu sei que essa transferência foi para o Moacir, acabou, não tem conciliação, não tem alt tab. Então, algo que levava 5, 6 passos, você faz em um. Isso quer dizer, na prática, que uma empresa que às vezes precisava de 3 pessoas para cuidar de burocracia, precisa de uma, cometendo muito menos erro do que antigamente. Então, essa convergência, ela traz o quê? Produtividade para o empresário, para o cliente. Por isso que ela tem a ver, tem muito a ver essa tendência, tá? E a gente acha que isso daí vai muito mais longe ainda, né? Quando você fala em termos de crédito, de oferta de crédito, tá? Não só de ofertas de cobrança de conta corrente, mas quando você fala de oferta de cartão, essa conexão toda entre o serviço financeiro e o software de gestão, ela traz cada vez mais produtividade. E esse cenário de competição, como é que vocês estão enxergando e como é que vocês estão se armando aí para enfrentar essa? Porque vocês, na verdade, já vêm compondo um ecossistema há um certo tempo, além do RP, né? No entorno do RP. E agora Sim. tem muita gente fazendo esse movimento. E aí, como é que fica para a OMI esse cenário? Vamos lá, vamos começar pela parte que você falou da migração para a nuvem de todo mundo. Né? O que a gente está acompanhando no mercado é que, na verdade, isso daí não está acontecendo. Tá? O que está acontecendo é algo que até os analistas dos bancos que analisam empresas públicas já estão usando esse termo, que tem ali é o fake cloud. Ou seja, você pega aquele mesmo software de 30 anos atrás, todo remendado, complicado, difícil de usar, tira de um servidor da empresa e hospeda ele num servidor da nuvem. Mas é o mesmo software. É exatamente a mesma estrutura. Quando tem uma atualização de versão,
e dá-lhe análise de impacto, refazer customização, migrar a versão, sabe? É o mesmo inferno. A dificuldade de uso é a mesma. Então, é um software monolítico fechado no mundinho dele. Essa é a grande diferença, talvez, de um produto que seja nativo em nuvem de um produto tradicional fake cloud. Então, na verdade, essa migração para a nuvem, em primeiro lugar, não está acontecendo, tá? De verdade, nesses players. Quando você vai falar ainda da convergência do mundo de fintech com o de software de gestão, aí é que fica extremamente evidente esse ponto que eu estou falando. Porque, olha só, quando você tem um software de gestão, no modelo on-premise, nesse modelo antigo, você não tem um software, você tem no mínimo 3, né? Você tem a versão antiga, a versão atual e a versão nova, que você está brigando com os clientes para atualizar a versão antiga para essa nova. Então, você não tem uma integração para fazer, você tem 3. Depois você faz essa integração, você vira para o cliente e fala, está aqui a atualização. Aí ele tem que analisar, ele tem que ver se ele vai implantar essa atualização, ele tem que fazer instalação, contratar consultores e mão de obra para fazer isso. Então, entre você ter aqui uma integração com, por exemplo, um novo meio de pagamento e isso funcionando na ponta, você vai ter um delay que vai de 6 meses a 3 anos, dependendo da velocidade de atualização. E você pode ver, toda empresa usuária desses softwares que você citou o nome, todas têm pavor de atualização de versão, né? Porque é custo, é dor de cabeça, é sistema parado, é um monte de coisa que para de funcionar. Já no mundo cloud nativo, certo? Hoje eu aperto um botão aqui no Brooklyn, na nossa sede, e isso daí está na cara de 90 mil usuários no dia seguinte. Aliás, instantaneamente essa oferta. Então, o time to market, o quanto você consegue fazer as ofertas financeiras chegarem ali na conveniência do usuário, é muito, assim, níveis de magnitude maior no mundo cloud nativo. E daí que você vê a dificuldade que todo esse pessoal tem de realmente integrar serviços financeiros, porque é algo que está mudando muito, sempre tem novas opções, novas APIs, novas integrações, ou seja, são mudanças diárias. E o ritmo de atualização de um software numa tecnologia pós-Guerra Fria, como é a desses players, faz com que esse delay entre eu ter uma nova plataforma, uma nova integração, alguma coisa, e isso chegar na frente do usuário, ser separado entre 6 meses e 3 anos. Agora, falando propriamente um pouco mais da OMI mesmo, né? Vocês tiveram um aporte de um grande cheque aí, liderado pelo SoftBank, e depois uma extensão da Tencent, né? Agora, não que não seja importante, a parte do dinheiro em si, do cheque. O que esses fundos, no calibre aí de um SoftBank, de uma Tencent, por exemplo, e vocês já tinham fundos muito importantes, né? Dentro da operação, o que eles trazem para vocês? Isso, a Riverwood. Isso. O que esses caras trazem para vocês, né? E dentro desse cenário que você traçou e dentro dos planos que vocês têm para frente. Agora tentando já começar a olhar um pouco para frente, Marcelo. Olha, todo fundo nesse calibre, ele traz duas coisas principalmente, que é dinheiro, em primeiro lugar, e segundo, expertise. Ou seja, o cara tem quilômetro rodado com muita empresa que já fez muita coisa interessante em muitos lugares do mundo. Então, ele acaba tendo um know-how de práticas que funcionam, que não funcionam, ou pelo menos te ajudam a ter um mapa do campo minado, tá? Então, todo mundo, quando procura levantar capital, vai atrás de duas coisas, vai atrás de dinheiro e de expertise. Eu digo que a gente está fazendo 3 coisas quando a gente está levantando capital. Nós estamos indo atrás de dinheiro, de expertise, e nós também estamos contando uma história para o mercado. Tá? Então, qual é essa história? Olha só, nosso primeiro aporte foi com a Astela, que é, na minha opinião, um dos melhores VCs nacionais para early stage. Depois, a gente já foi para a Riverwood, que é um dos melhores fundos de growth stage com ação mundial. Em seguida, SoftBank, com participação de Tencent, e também a gente tem que lembrar uma série de hedge funds que entraram nesse round. Então, a gente tem lá gente do calibre da Dynamo, da Velt, da Brasil Capital, da Bulgari Capital, da Hicks,
né, que são hedge funds que normalmente investem em empresas públicas, mas tem uma fatia ali para empresas privadas que eles super acreditam que podem vir para o outro lado. Então, quando você olha essa trajetória e esses acionistas, você consegue claramente entender a história e para onde essa empresa está indo, o que está sendo construído. Então, também, quando você escolhe os seus acionistas, você, de certa forma, está contando uma história para o mercado financeiro bastante relevante sobre qual caminho você quer seguir. Tá? Você citou na época desse aporte e também da extensão a questão dessa história caminhar para um IPO, que é o roteiro natural de uma empresa, o roteiro que vocês estão seguindo, né, e do porte que vocês já alcançaram. Como é que você enxerga, estima em qual prazo isso aconteceria? Se seria aqui no Brasil ou se seria lá fora? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo aí do IPO. Como é que isso está caminhando? Como é que você vislumbra isso? Tá, olha, a única coisa que a gente tem visibilidade, por enquanto, é que quando acontecer vai ser lá fora. Tá? É a única coisa que eu posso te falar que a gente tem alguma visibilidade. Agora, quanto a quando isso daí vai acontecer, a gente tem que ser bem racional sobre esse tópico, Moacir. Você não pode fazer um IPO for the sake of. Então, se a gente for olhar com frieza, né, todo mundo quer ir lá tocar o sino na Nasdaq. Pô, é um tesão que todo empreendedor quer ter. Mas se você for olhar com racionalidade, o IPO é só mais um round de investimento. Tá? Então, de certa forma, enquanto existir dinheiro no mercado privado com múltiplo super atraente, com condições boas, por que você vai passar pelo burden de ser uma empresa listada? Tá? O escrutínio Essa, trimestral ali, né? exato, assim, você tem que seguir uma série de rituais, etc., onde tem um certo peso. Nossa, a luz aqui na minha sala falhou. Ó, pode ser um sinal isso, hein, Marcelo? Pois é, mas olha só, você carrega um certo peso por ser uma empresa listada. Então, eu não acho que a gente tem que passar exatamente por esse burden enquanto não é necessário. Tá? E o que a gente vê na realidade é que muita empresa que vai para a Bolsa levantar capital já exauriu as suas opções de levantar capital privado. E o que a gente está percebendo é um inbound gigantesco de oportunidades de investimento privado ainda. Então, é muito difícil a gente dizer quando vai estar com o IPO, porque o IPO ele é mais uma rodada de investimento e o que ele tem também de especial? Um IPO te dá uma moeda muito interessante, que é a ação da empresa. Então, quando você chega num momento de consolidação de mercado, é muito importante você poder tradear com a ação da empresa, né? Nos processos de M&A. E isso é algo também que está muito longe de acontecer, você sabe? Hoje, o que a gente tem, assim, eu considero que nós estamos só começando. Nós não atingimos nem sequer 3% do potencial da empresa. Tá? Então, tem muito caminho para rodar antes de você falar assim, pô, para eu crescer agora, eu tenho que ir para o lado, né? Eu tenho que comprar tal concorrente ou tal concorrente. Então, duas coisas. Primeiro, a gente não encontra ninguém à altura disso, nenhuma empresa que fala, putz, eles estão num porte, então, eles são cloud nativo, estão num porte que vale a pena fazer isso, todos os outros estão em portes muito menores do que a gente. E segunda coisa, o mercado ainda está muito iniciando, sabe? Então, organicamente, a gente ainda tem que crescer muito antes de pensar em M&As com concorrentes, de forma que essa moeda de troca da ação tradeada publicamente ainda não é algo realmente relevante para a gente. Então, assim, eu tô louco para fazer o IPO, eu só não consigo encontrar um bom motivo para fazer por enquanto. Tá? Por isso que a gente não sabe exatamente o prazo. Marcelo, eu queria falar um pouco em termos então, primeiro nessa parte de crescimento orgânico, né? Me fala um pouquinho quais são o que vocês estão olhando para frente, o que foi também os planos que vocês têm que atrair esses investidores mais recentes, o que tem Uhum. de prioridade aqui olhando para frente na OMI, em termos de crescimento orgânico primeiro. Beleza, vamos lá.
essa é uma questão que todo mundo está fazendo, porque está vendo a gente numa esteira de M&As bastante grande, tá? E fala, pô, onde que isso daí vai dar? E esses M&As, eles estão sendo para completar a jornada do cliente, para a gente ter assim, um produto que vai ter a atratividade que a gente busca no mercado para qualquer porte de cliente. Tá? O que um investidor qualquer desses daí procura numa empresa são 5 coisas, principalmente. Ele procura uma empresa com um produto extraordinário, que tem um time excepcional de gestão, tá? Que tem métricas de crescimento super legais, que opera num mercado gigantesco, né? Não adianta você ter tudo isso daí, mas pô, o seu mercado-alvo aqui é de 500 empresas ou de 500 clientes para chegar, não, que opera e que tem um modelo de negócios inovador. Tá? Então, os caras de early stage falam assim, ó, se você tiver 3 desses 5, você é investment grade. A OMI tem 5 desses 5. Ou seja, a gente está num mercado gigantesco de milhões de pequenas empresas. A gente tem um produto hoje com 98%, 99% de satisfação. A gente tem uma atração muito bacana. Crescemos 75% no ano passado. Queremos ir mais longe do que isso nesse ano. Queremos mais de 100% nesse ano. Outro indicador de tração. Esses nossos clientes combinados no último mês emitiram 16 bi de real de nota fiscal eletrônica, é 2% do PIB passando aí por dentro. Depois, temos um time muito bacana ali de gestão, ou seja, trouxemos o Massad, que era o diretor de RH do Magazine Luiza, para o nosso time, a Aurora Sul, que foi diretora de operações da TOTUS, da Lynx, de Business Strategy da Lynx, para ser nossa Chief Revenue Officer. A gente está com um time ali, formando um time muito legal. A gente tem um modelo de ação comercial que é baseado em parcerias com escritórios de contabilidade, tá? Que é também diferente do que todo o resto do mercado utiliza. Então, o que esses investidores veem na gente é isso, pô, uma empresa que tem todos os principais ingredientes para ser empresa que vai dominar esse segmento, dominar esse mercado. Por isso que acho que a gente consegue até um inbound bastante legal nesse momento de investidores privados e investidores crossover, tá? Tem muito investidor crossover também interessado, que são esses caras que operam no mercado público e tem uma parcela para o mercado privado, né? Então, acho que esses são os pontos principais que a OMI está conseguindo entregar. E o que a gente está planejando para o futuro e até um uso desse recurso que a gente está vendo é cada vez mais nós conseguirmos vender o que o cliente quer comprar. Pode parecer uma frase boba, Moacir, mas tem muito trabalho atrás dela, né? Porque hoje, atualmente, tá? Nossa vida é vender para cliente que não quer comprar. Tá? E deixa até eu explicar um pouquinho, até nessa explicação você vai sacar como funciona o nosso modelo comercial. A gente faz parceria com o contador. Por que o contador faz parceria com a gente? Porque o horror do contador é cliente desorganizado. Se a gente organizar o cliente dele, integrar a informação, ele fica 70%, 80% mais eficiente no atendimento desse cliente com muito menos risco. Tá? Então, a parceria com o contador tem essa característica. Um contador, por exemplo, me liga e fala, pô, Marcelo, estou com um cliente aqui, cara, que precisa urgente do seu software. Liga para ele, porque as notas fiscais dele, metade sai errado, que ele faz lá no emissor gratuito ou em outro software, e depois o estoque dele não bate, tanto que ele acabou de fazer uma compra gigante que está parada lá no estoque. Então, por favor, cara, liga para esse cara, ele está precisando agora do seu software. Aí você liga para o cliente, né, e pergunta assim, pô, aqui é o Marcelo da OMI, o seu contador pediu para ligar para você, que você está procurando um software de gestão. Ele, não estou. Mas como está a sua operação aí? Como que estão andando as coisas? Está tudo normal.
Sério, pô, mas as suas notas fiscais, o que está acontecendo? Está dando tudo certo? Está dando errado? Por acaso, né, as suas compras, né, estão sendo adequadas para a sua demanda? Tá? E aí o cara começa a tomar consciência de que essa realidade não é normal. Tá? E esse é um salto de consciência bastante difícil de ser dado. Tá? A maioria dos empresários brasileiros, eles acham assim, pô, eu sou pequeno, a vida é dura mesmo, as coisas dão errada mesmo, é difícil pra caramba mesmo, né? E a vida é assim. Então, ele acha que isso é o normal e ele não está procurando uma solução. Tá? Por isso que eu disse que a nossa vida é vender para quem não quer comprar. O que a gente vai fazer para o futuro agora? E que tem muito a ver com a aquisição da Linker, que foi essa penúltima anunciada, Foi a maior aquisição que vocês fizeram, né? foi a maior Foi aquisição 100, 120 milhões? Foi isso, né, de Márcio? 120 milhões. 120 milhões. Tá? É um negócio até engraçado, Marcelo, porque ninguém entendeu essa aquisição, tá? Muita gente chegou para mim e falou assim, pô, parabéns, Marcelo, agora você vai poder oferecer serviços de conta bancária, de cartão, de boleto para os seus clientes. Eu falo, não, cara, eu já faço isso há 3 anos, eu já tenho a conta Cash, você não entendeu nada. Pô, então qual o sentido da aquisição da Linker? O sentido é o seguinte, o que está por trás daquilo que eu falei agora é a empresa achar que aquela situação é normal e ele não tem maturidade, tá, para sequer estar procurando um software de gestão. Porém, uma conta corrente todo mundo entende, né? Todo mundo precisa de uma conta corrente. E talvez você não saiba que você quer um RP, mas você perceba rapidamente que você gostaria de ter uma conta corrente que emite nota. E uma conta corrente que emite nota e replica esse produto lá no Mercado Livre ou na Amazon ou no Marketplace que você usa. E que além de fazer isso, daqui a pouco te dá um dashboard que consolida todas as suas contas correntes. Então você percebe que nós estamos pegando features do homem que estão prontas, fazendo um unbundle disso e conectando na conta corrente. E criando uma outra jornada de aquisição de clientes, onde você está vendendo para ele o que ele quer comprar e não o que eu quero que ele queira. Sacou a diferença? Uhum. Então, isso dá uma possibilidade de expansão ainda mais rápida e dá uma possibilidade da gente ir criando maturidade na cabeça desse empresário na velocidade dele e não necessariamente na minha. Tá? Isso traz um atrito de vendas menor e esse usuário pode chegar a ser um dia o usuário do RP Full, pode ou não também. Tá? Então, a estratégia que a gente desenhou com essa aquisição é isso, é criar uma nova jornada, um novo conjunto de jornadas, porque tem jornadas muito diferentes conforme o segmento. Né? Pode ter um cara que entende que quer a conta corrente, depois quer emitir cupom fiscal, outro tem a conta corrente, quer fazer contrato de cobrança de recorrência, né? Outro quer emitir nota de produto. Então, essas jornadas podem ser bastante diversas, tá? E isso nos leva à nossa última aquisição, que é a Compass, que é uma empresa cuja a essência dela é desenhar essas jornadas, organizar, ter certeza que uma não está batendo cabeça com a outra, é fazer com que os processos de user experience aconteçam dentro de uma companhia. Então, aí você consegue começar a juntar as peças desse quebra-cabeça. Então, e também tem outra coisa bem importante por aí, em cima dessa aquisição, você, que é pouco óbvia, tá? A gente está vendo um desempenho muito abaixo do esperado de todo esse mundo tech-fin, de tudo que o pessoal está fazendo. E por que todo mundo está com o seguinte raciocínio? Eu vou monetizar agora o meu software com serviços financeiros. Não é isso que todo mundo está falando nesse mercado? Sim. Eu tenho uma comunidade grande de software, agora eu vou monetizar com serviços financeiros. Mas Ou o espera um contrário pouco. também, né? Ou o contrário. Você tem uma base grande de clientes ali de produtos e serviços financeiros e você começa a atrelar isso a um software. Você tem os dois caminhos, na verdade, né? Sim, mas esse segundo caminho que você está falando ainda está ancorado no serviço financeiro. Tem muita gente que fala, Uhum. eu dou o software porque eu ganho o serviço financeiro. Tá? Uhum. E o que a gente está enxergando é um pouquinho diferente.
Tá? Eu acho que a maior parte do pessoal não está obtendo a resposta que quer porque está fazendo a pergunta errada. Tá? A pergunta que todo mundo está fazendo é como eu monetizo software com serviços financeiros. Mas olha só, o que tem de muito bom em serviços financeiros? Velocidade de crescimento. Tá? Por quê? Porque o produto é muito simples. Qualquer um entende uma maquininha de cartão, um cartão de crédito, uma conta corrente. É muito simples o produto. Tá? Então, tem baixo atrito de vendas, você cresce muito rápido. O que não é tão legal em serviços financeiros? A qualidade da receita, porque não é receita recorrente, é receita reincidente. Tá? E também a retenção de clientes, a fidelidade. Tá? Agora, por outro lado, o que é muito legal em SaaS? A qualidade da receita, que é a receita recorrente, e a fidelidade do cliente. Ninguém troca de plataforma de gestão assim do dia para a noite. Tá? Agora, o que não é tão legal em SaaS? É a velocidade de crescimento. Tá? Porque você tem que convencer uma quantidade grande de atores do outro lado, de uma quantidade grande e complexa de features, ou seja, tem atrito de venda e não é a mesma velocidade de serviços financeiros. Então, a provocação aqui é, e se você consegue se juntar a velocidade de crescimento de serviços financeiros com a qualidade de receita de SaaS, certo? E não dar software para potencializar o serviço financeiro, é completamente diferente. É dar serviços financeiros para potencializar software. Então, eu acho que todo mundo não está obtendo a resposta que deseja porque está fazendo a pergunta errada. Tá? E essa é a nossa tese também por trás disso. Nós queremos expandir com a velocidade de serviços financeiros, mas monetizar com a qualidade de software, tá? Não necessariamente de serviços financeiros. E isso abre um certo horizonte que todo mundo que a gente fala isso fala, pô, pera um pouco, cara, isso tem muito sentido. Tá? E esse é outro ponto que também está gerando muita atração de investidores, porque é uma tese diferente, é uma tese de mercado um pouco diferente, construído a partir do unbundle de coisas que você já tem feitas. Tá? Então, é isso que a gente está fazendo hoje, junto com a Linker. Então, dá para esperar uma forte expansão da Linker como conta digital 100% independente do homem e ela cada vez mais ter features de gestão, features pinçadas do homem colocadas dentro da conta Linker de forma estratégica para construir as jornadas para esses clientes ganharem mais consciência, terem uma cultura de gestão e crescerem mais rápido. Bom, vocês fizeram, além da Linker, acho que foram mais 4 aquisições, é isso, Marcelo? Desde que vocês começaram essa estratégia inorgânica, né? A partir dessas aquisições, você citou um pouquinho da Linker, se quiser incluir a Linker no pacote também, e dentro dessa visão que vocês falam de pacote mesmo, de experiências aí que você está falando, de jornadas do cliente, quais são as novidades? O que vocês estão desenvolvendo a partir disso? Vamos lá. Vou falar de 2 aquisições aqui que já dão uma resposta muito boa para essa sua questão. Uma delas foi a Mintegra, a outra foi a Dev. Então, olha só, Mintegra é uma empresa que faz integração entre plataformas de e-commerce e marketplaces com software de gestão. Tá? E nós trouxemos isso daí, nós estamos cada vez mais interiorizando todo o software do Mintegra dentro do homem, de forma que eles virem uma coisa só. A outra aquisição é a Dev, é software para varejo. Então, já começa a ficar claro o quê? Uma jornada omnichannel para esses clientes, onde não interessa se você está vendendo a partir do seu televendas, na sua loja física, no marketplace da Amazon, no Mercado Livre ou no seu site de e-commerce. Certo? O estoque é o mesmo, a visão financeira é a mesma, única. Isso é um processo omnichannel. Você passou a sua última unidade desse fone aqui, você passou no seu checkout, instantaneamente o anúncio no Mercado Livre foi pausado. Tá? Toda a sincronia entre todos os possíveis canais de venda que essa pequena empresa tenha, pequena ou média empresa tenha. Então, você consegue, com essas aquisições, ver que não é uma estratégia de crescimento inorgânica. Nós não estamos comprando clientes ou não estamos comprando receita. Nós estamos comprando expertise, produto,
sabe? Para criar a visão que a gente acredita que é a visão mais eficiente para essa pequena empresa. E aí, dentro dessa ótica, dessa orientação que vocês têm, qual é o apetite que vocês têm para novas aquisições? Ou é o momento de integrar o que vocês trouxeram, estão trazendo para dentro de casa? Ou se vocês ainda têm apetite para novas aquisições? E se tem, quais são os componentes, quais são as peças, os ingredientes que faltam aí nesse quebra-cabeça, como você falou? Legal. Olha, sim, ainda tem apetite. Nós estruturamos uma área para isso, com executivos para isso, que enquanto a gente está falando aqui, estão avaliando oportunidades. E eu não vou citar assim uma área em específico, mas eu diria que players setoriais que têm um bom front-end, um bom atendimento para um determinado segmento da economia, que seja um segmento relevante, são alguns dos que a gente mais está olhando. Tá? Então, alguém que tem ali um bom front-end de atendimento, de gestão para, sei lá, saúde, tá? Que quando você olha e vê, pô, o casamento do back-office da OMI com serviços financeiros, com aquele front-end de saúde, cria uma oferta imbatível omnichannel, ponta a ponta naquele segmento. Pô, esse é algo legal que a gente está olhando, porém, tem um filtro aí bem grande, Moacir, sabe? Porque nós precisamos de empresas que estejam mais modernas, que estejam numa tecnologia moderna e, principalmente, que tenham um time com muita ambição de crescer. Tá? Não estamos procurando gente em fim de jornada, saca? Pô, eu enchi o saco, estou malhando ferro frio aqui há não sei quantos anos, mas estou bem aqui nesse segmento, quero me aposentar e vender o negócio. Não. E, óbvio, pouquíssimos declaram isso, tá? Mas a gente percebe muito disso daí durante a convivência, o período de namoro com a empresa. A gente quer empresa, um time, sangue nos olhos, sabe? Que quer ir para frente, que quer crescer, que quer se juntar com a gente porque percebe que é uma oportunidade de criar um foguete maior, mais forte, com muito mais chance para todo mundo chegar num sucesso tremendo. Tá? Como eu disse já, nós estamos só começando. Então, é difícil esse casamento. Tá? A quantidade de empresas que a gente analisa para chegar ali numa é muito grande. Por quê? Porque, no fundo, a gente encontra gente assim, um pouco cansada do negócio, que quer se capitalizar um pouco, né, e se tranquilizar um pouco e passar o negócio para frente. Não é isso que a gente quer. Então, o filtro desse M&A ele é bastante complicado. A gente está comprando basicamente time e produto. Tá? Não é tanto receita e clientes, como eu disse. Então, isso torna o funil assim bastante agressivo, porque acabam sendo empresas mais jovens que têm ali executivos que estão mais com gás de realizar, com mais capacidade de entrega. Né? O que a gente explica é que, cara, o M&A é o começo de uma jornada, não é o fim de uma jornada. Né? Então, isso por si só torna assim o público-alvo muito mais restrito. Né? Então, nós estamos com apetite, estamos olhando o mercado, estamos buscando oportunidades, principalmente setoriais. Tá? Eu, sem querer, falei aqui de saúde, que é um mercado interessantíssimo, porém, com um filtro do quê? Cara, eu quero gente com sangue nos olhos, gente que acha, que está com esse mesmo sentimento da gente, que tem um mercado maravilhoso, amplamente inexplorado, que nós estamos só começando. E não alguém que está com feeling ali de fim de jornada. Marcelo, nessa história que vocês estão contando para o mercado, né? Tem algum capítulo aí, num dos próximos capítulos, que a gente não tenha falado, além do que a gente falou aqui durante esse papo? Tem, mas eu não posso falar, cara. Tem coisas Não vindo pode dar ali. nem umas cenas do próximo capítulo? Cara, não posso, mas em breve, eu só falo que vem coisa
pesada por aí, tá? Nós estamos com algumas coisas, principalmente de produto, visando também a expansão de mercado e a mudança de patamar do pequeno empresário. Algumas coisas que a gente pensou que estão... Eu estou mega, ultra animado, acho que eu nunca tive tão animado na minha vida e nunca me diverti tanto, tá? Ao mesmo tempo. Então, a boa notícia é que tem capítulos. A má notícia é que eu ainda não posso falar, mas em pouquíssimos meses eu prometo que eu vou falar com exclusividade para vocês do meu filho. Agora eu queria só, a gente está caminhando para o final, aproveitar um pouquinho esses últimos minutos aqui para falar um pouco da trama paralela dessa história, que é um pouquinho do teu lado pessoal, né? A gente sente que você é muito apaixonado não só por empreender, mas pela própria OMI, pelo projeto. A gente sente que você tem esse gás todo, né? E queria que você falasse um pouquinho do que você gosta de fazer também, além da OMI, a parte da OMI, o que você gosta de fazer, quais são os teus hobbies? Cara, meu hobby principal, além de academia, de me exercitar, é música. Eu sempre disse que eu sou um músico frustrado, né? Então o mundo perdeu um músico meia boca, talvez tenha ganhado o CEO mais ou menos, mas música é um negócio que me diverte muito. Então, além de músico amador, DJ, etc. O que você tentou tocar já? O que você toca Eu instrumento? toco. Eu sou guitarrista, né? Na linha do heavy metal. Quando você junta isso com a música eletrônica, eu digo que dá para juntar, cara. Dá para fazer algumas coisas Ah, já tem legais. muita coisa nesse mix aí. Sim, então dá para se divertir bastante com isso. E assim, não tem como a vida particular não ser muito tocada pela evolução do negócio. Tá? Porque quando você está numa empresa, a gente teve, quando a empresa era menor, óbvio, a gente estava crescendo 350%, 400% ao ano, sabe? Essa é uma empresa diferente a cada 6 meses. Tá? Então, de repente, você tem 30 empregados, de repente, você tem 100 colaboradores, é uma empresa diferente. Você tem 300 colaboradores, é uma empresa diferente. Você tem 500, é uma diferente. Hoje nós estamos com 1.700 pessoas. E quantos Tá? clientes são, Marcelo? Então, tá pertinho agora, está quase ali nos 90 mil clientes. Tá? Então, o que acontece? Isso reflete muito na sua vida pessoal, porque você era um cara que no começo fazia tudo, depois você tem que chamar gente para te ajudar a fazer essas coisas, depois você tem que ter gente para fazer no seu lugar e você supervisionar, e chega um ponto que mesmo se você sendo apaixonado por fazer, a sua função é meramente ter certeza que em cada área tem alguém 10 vezes melhor fazendo aquilo. Tá? E isso é algo que, assim, pessoalmente é algo difícil, né? Você tem que largar o osso de coisas que você gosta e confiar em pessoas que, se você não faz isso, o preço paga o crescimento da sua empresa. Tá? Então, assim, isso não tem como mexer muito por dentro com você, no seu lado pessoal, porque o seu contato com o business acaba sendo 70% do seu dia, 60%, 70% do seu dia, e a felicidade que você extrai disso está muito ligado em você conseguir realmente fazer as coisas andarem para frente. E isso, de novo, está ligado em você conseguir se adaptar como executivo para uma empresa nova, né, a cada 6 meses. O seu papel muda. E essa inconstância de papel é algo que, assim, se você não lidar direito, você pira. Eu acho que esse é a conjunção que acontece muito fortemente entre a vida profissional e a sua vida pessoal. Não, legal. Mas de certa forma dá até para traçar um paralelo. Você falou de música e de certa forma você tem que orquestrar toda essa operação aí, né? Como você mesmo falou, você tem que delegar É isso, funções, então se desapegar um pouco. Então dá para traçar paralelos aí, né? Essa sinfonia, vamos dizer. com certeza. Não, legal, Marcelo. Muito obrigado mais uma vez pela conversa aqui com o Neofeed. Obrigado mesmo pela tua presença. Eu que agradeço, Marcelo. E obrigado a você que nos acompanha. Você pode conferir esse e outros conteúdos no nosso canal no YouTube, Neofeed Brasil,
e também no neofeed.com.br. Um abraço e até o próximo programa.